Livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. 23. Um tremor percorreu a espinha de Coriolanus, e ele sentiu o resto dos recrutas se agitando. Corre! Corre, Leo, corre! O grito cresceu e pareceu envolvê-lo, quicar nas árvores e o atacar por trás. Por um momento, ele pensou que tivesse ficado louco. Ele desobedeceu às ordens e virou a cabeça, quase esperando ver um exército de Arlos saindo da floresta que havia atrás. Nada. Ninguém. A voz soou de novo, em um galho alguns metros acima. Corre! Corre, Leo, corre! Ao ver o pássaro preto pequeno, ele se lembrou do laboratório da Doutora Gol, onde tinha visto a mesma criatura no alto de uma jaula. Gaios tagarelas. Ora, a floresta devia estar cheia daqueles animais, imitando o grito de morte de Arlo, assim como fizeram com os lamentos dos Eivoxes no laboratório. Corre! Corre, Leo, corre! Corre! Corre, Leo, corre! Corre! Corre, Leo, corre! Enquanto Coriolanus voltava à posição de sentido, viu a agitação que os pássaros causaram nas fileiras de trás de recrutas, embora o resto dos pacificadores permanecesse inabalado. Já estão acostumados, pensou Coriolanus. Ele não sabia se algum dia se acostumaria com a repetição do grito de morte de alguém. Mesmo agora, estava se transformando, passando da fala de Arlo para algo mais melódico. Uma série de notas que imitava a inflexão da voz dele, mais assombrosa do que as palavras em si. Na multidão, os pacificadores pegaram a mulher, Leo, e a estavam levando. Ela deu um último grito de desespero, que os pássaros também imitaram, primeiro com a voz e depois como parte do arranjo. O discurso humano tinha sumido, e o que restou foi um coral musical das falas de Arlo e Leo. Todos! Resmungou um soldado na frente dele. Malditos bestantes! Coriolanus se lembrava de ter conversado com Lucy Gray antes da entrevista. Bom, você sabe o que dizem. O show só acaba quando todo canta. Tordo? Eu realmente acho que você inventa essas coisas. Isso não. O tordo é um pássaro que existe mesmo. E canta no seu show? Não no meu show, querido. No seu. Ou da capital, pelo menos. Devia ser isso que ela queria dizer. O show da capital era um enforcamento. O tordo era um pássaro de verdade. Não era um gaio tagarela. Era diferente. Uma coisa regional, ele achava. Mas era estranho, porque o soldado os tinha chamado de bestantes. Seu olhar tentou encontrar e isolar um na folhagem. Agora que sabia o que estava procurando, ele encontrou vários gaios tagarelas. Talvez os todos fossem idênticos. Mas não, calma. Ali, um pouco mais alto. Um pássaro preto, um pouco maior do que os gaios tagarelas, abriu as asas de repente e revelou duas áreas branquíssimas ao erguer o bico e cantar. Coriolanus teve certeza de que tinha visto seu primeiro tordo e detestou a criatura à primeira vista. O canto dos pássaros agitou a plateia e os sussurros começaram a falar de bestantes e depois se transformaram em objeções quando os pacificadores enfiaram Leo na van que tinha trazido Arlo. Coriolanus teve medo do potencial da multidão. Seria possível que se voltassem contra os soldados? Espontaneamente, seu polegar soltou a trava de segurança da arma. Uma saraivada de balas o fez pular, e ele procurou os corpos ensanguentados, mas só viu um dos oficiais baixando a arma. O oficial riu e assentiu para o comandante, depois de atirar nas árvores e fazer o bando de pássaros sair voando. Dentre eles, Coriolanus identificou dezenas de pares de asas pretas e brancas. Os tiros fizeram a multidão sossegar, e ele viu os pacificadores sinalizando para as pessoas e gritando coisas como "Voltem ao trabalho!" e "Acabou o show!" Quando o campo foi ficando vazio, ele continuou em posição de sentido, torcendo para ninguém ter reparado na atenção dele. Depois que todos entraram no caminhão para voltar para a base, o major disse: "Eu devia ter avisado sobre os pássaros." O que são exatamente? O major fez um ruído de deboche. Um erro. Se você quer saber minha opinião. Bestantes?
insistiu Coriolanus. De certa forma. Bom, são eles e os filhotes, disse o major. Depois da guerra, a capital deixou todos os restantes gaios tagarelas soltos para acabarem morrendo sem se reproduzir. E era o que devia ter acontecido, porque todos eram machos. Mas eles ficaram de olho nos tordos da região e as aves pareceram aceitar. Agora temos que aguentar essas aberrações de tordos mistos. Em alguns anos, os gaios tagarelas vão ter morrido e vamos ver se os seus filhotes vão conseguir acasalar. Coriolanus não queria passar os 20 anos seguintes ouvindo-os fazendo serenata nas execuções. Talvez, se ele se tornasse oficial, ele organizasse um grupo de caça para acabar com eles. Mas por que esperar? Por que não sugerir agora, para os recrutas, como forma de treino de tiro ao alvo? Com certeza ninguém gostava das aves. A ideia o fez se sentir melhor. Ele se virou para Sejanus para contar o plano, mas o rosto de Sejanus estava sombrio, como na época da capital. O que foi? Sejanus manteve o olhar na floresta, quando o caminhão se afastou. Eu realmente não pensei direito. O que você quer dizer? Perguntou Coriolanus, mas Sejanus só balançou a cabeça. Na base, eles devolveram as armas e foram inesperadamente liberados até o jantar, às 5. Assim que vestiram os uniformes do dia a dia, Sejanus murmurou alguma coisa sobre escrever para sua mãezinha e desapareceu. Coriolanus encontrou a carta que um dos seus colegas de quarto devia ter recolhido para ele. Ele reconheceu a caligrafia fina e cheia de curvas de Pluribus Bell e subiu na cama para ler. Boa parte confirmava o que Tigre já havia contado, que Pluribus estava do lado do Snow, tanto vendendo os bens quanto oferecendo alojamento temporário, enquanto elas resolviam a situação. Mas um parágrafo saltou aos olhos de Coriolanus. Sinto muito pela maneira como as coisas terminaram para você. A punição de Casca Highbottom parece excessiva e me fez pensar. Acho que mencionei que ele e seu pai eram inseparáveis quando estavam na universidade. Mas me lembro, perto do fim, de uma espécie de briga. Não era o estilo deles. Casca ficou furioso. Disse que estava bêbado e que a coisa toda era brincadeira. E seu pai disse que ele devia estar agradecido, que tinha feito um favor a ele. Seu pai saiu, mas Casca ficou bebendo até o fechar. Perguntei qual era o problema, mas ele só disse, como mariposas pelo fogo. Ele estava muito bêbado. Acho que eles acabaram fazendo as pazes, mas talvez não. Os dois começaram a trabalhar logo depois e não os vi mais com frequência. As pessoas seguem em frente. Esse trecho de história era o melhor que Coriolanus tinha recebido como explicação pelo ódio do reitor Highbottom. Uma briga. Um desentendimento. Ele sabia que eles não tinham feito as pazes, a não ser que outra briga tivesse acontecido depois, por causa da forma amarga como o reitor mencionou seu pai. Que homenzinho mesquinho o reitor Highbottom era, ainda lambendo as feridas de um desentendimento na época da escola. Mesmo agora, com seu suposto perseguidor morto havia tanto tempo. Não dá para deixar para lá? Perguntou ele. Como ainda pode ter importância? No jantar, Sorriso, Poste e Mosquitinho só queriam ouvir do enforcamento, e Coriolanus se esforçou para satisfazê-los. Sua ideia de usar os tordos para treinos de tiro ao alvo foi recebida com entusiasmo, e os colegas de quarto o encorajaram a falar com os superiores. O único estraga-prazeres foi Sejanus, que permaneceu em silêncio, recolhido, e empurrou a bandeja de macarrão para quem quisesse comer. Coriolanus ficou um pouco preocupado. Na última vez que Sejanus perdera o apetite, sua sanidade tinha ido junto. Mais tarde, enquanto eles passavam pano no refeitório, Coriolanus o abordou. O que está te incomodando? E não diz que não é nada. Sejanus mexeu esfregando o balde de água cinzenta. Não sei. Fico imaginando o que teria acontecido hoje se a multidão tivesse reagido. Nós teríamos que atirar nas pessoas? Ah, provavelmente não, disse Coriolanus, apesar de ter pensado a mesma coisa. Provavelmente só alguns disparos para o alto. Como ajudar a matar gente nos distritos pode ser melhor do que ajudar a se matarem nos jogos vorazes?
Perguntou Sejanus. Os instintos de Coriolanus estavam certos. Sejanus estava caindo em outra espiral de conflitos éticos. Como você achou que seria? Em que você achou que tinha se inscrito? Eu achei que poderia ser paramédico, confessou Sejanus. Paramédico, repetiu Coriolanus. Tipo um doutor? Não, isso exigiria estudo universitário, explicou Sejanus. Algo mais básico. Uma atividade em que eu pudesse ajudar pessoas feridas, da capital ou de distrito, quando houvesse violência. Pelo menos eu não faria mal algum. Não sei se conseguiria matar uma pessoa, Coria. Coriolanus sentia uma certa irritação. Sejanus se esquecera de que tinha sido o comportamento imprudente dele que fizera Coriolanus matar Bobbin, que o egoísmo dele tinha roubado do amigo o luxo de fazer uma declaração daquelas. Ele sufocou uma gargalhada ao pensar em Strabo Plint, um gigante da indústria armamentista com um herdeiro pacifista. Ele podia imaginar as conversas que tinham acontecido entre pai e filho. Que desperdício, pensou ele. Que desperdício de uma dinastia. E em uma guerra? Perguntou ele a Sejanus. Você é soldado, sabe? Eu sei. Uma guerra seria diferente, acho. Mas eu teria que estar lutando por algo em que acredito. Teria que acreditar que tornaria o mundo um lugar melhor. Eu ainda preferiria ser paramédico, mas não há muita demanda no momento, no fim das contas. Sem guerra. Existe uma lista de espera grande de gente que gostaria de ser treinada para trabalhar na clínica. Mas mesmo para isso, é preciso ter indicação. E o sargento não quer me dar uma. Por que não? Parece perfeito, disse Coriolanus. Porque eu sou muito bom com armas, disse Sejanus. É verdade. Eu atiro bem demais. Meu pai me ensinou desde que eu era pequenininho e toda semana eu tinha treino obrigatório de tiro ao alvo. Ele considera parte do negócio da família. Coriolanus tentou absorver a informação. Por que você não fingiu? Achei que estava fingindo. Na verdade, eu atiro muito melhor do que faço nos treinos. Tentei não me destacar, mas o resto do esquadrão é horrível. Sejanus se deu conta do que tinha dito. Não você. Sim, eu. Coriolanus riu. Olha, acho que você está exagerando. A gente não vai ter enforcamento todos os dias. E se um dia precisar, é só você atirar para errar. Mas as palavras só alimentaram Sejanus. E se isso acabar com você, Porsche ou Sorriso mortos? Por que eu não protegi vocês? Ah, Sejanus! Explodiu Coriolanus, exasperado. Você tem que parar de pensar demais em tudo. De imaginar todas as piores situações. Isso não vai acontecer. Nós todos vamos morrer aqui, de velhice ou de ficar limpando o chão, o que vier primeiro. Enquanto isso, para de acertar o alvo. Ou inventa um problema nos olhos. Ou quebra a mão numa porta. Em outras palavras, eu tenho que parar de ser tão autoindulgente. Bom, dramático, pelo menos. Foi assim que você foi parar na arena, lembra? Sejanus reagiu como se Coriolanus tivesse dado um tapa nele. Mas depois de um momento, assentiu em reconhecimento. Foi assim que eu quase fiz nós dois sermos mortos. Você está certo, Coria. Vou pensar no que você falou. Uma tempestade chegou com o sábado, deixando uma camada grossa de lama e o ar tão pesado que Coriolanus ficou com a sensação de que poderia torcê-lo como uma esponja. Ele tinha começado a gostar da comida salgada de biscoito e raspava o prato em todas as refeições. Os efeitos do treino físico diário o deixaram mais forte, mais flexível e confiante. Ele estaria à altura dos moradores, mesmo com eles passando o dia nas minas. Não que um embate corporal parecesse provável, não com um arsenal de pacificadores, mas ele estaria pronto, se acontecesse. Durante o treino de tiro ao alvo, ficou de olho em Sejanus, cuja mira parecia meio ruim. Que bom. Uma redução repentina nas habilidades dele atrairia a atenção. A avaliação de qualquer outro garoto sobre o próprio talento seria suspeita, mas Sejanus nunca foi de se gabar. Se ele dizia que atirava muito bem, sem dúvida era verdade. O que queria dizer que ele seria uma boa aquisição para a matança de tordos se pudesse ser persuadido a tentar.
No fim do treino, Coriolanus lançou a ideia para o sargento e ficou grato pela resposta. Talvez não seja má ideia. Mataríamos 2 pássaros com uma cajadada só. Espero que mais do que 2, brincou Coriolanus, e o sargento o recompensou com um grunhido. Depois de uma tarde abafada na lavanderia, colocando e tirando uniformes do dia a dia em lavadoras e secadoras industriais, separando e dobrando, Coriolanus engoliu o jantar e correu para o chuveiro. Era a imaginação sua ou a barba estava mais cheia? Ele a admirou enquanto passava uma navalha pelo rosto. Outro sinal de que ele estava deixando a adolescência para trás. Ele secou o cabelo com a toalha, aliviado de o corte militar não estar mais tão curto. Aqui e ali dava para visualizar uma ondinha. A promessa da aparição de uma banda no prego naquela noite encheu o banheiro de animação. Aparentemente, nenhum dos recrutas tinha acompanhado os Jogos Vorazes daquele ano. Vai ter uma garota cantando lá. É, da capital. Não, ela não é da capital. Ela foi pra lá por causa dos Jogos Vorazes. Ela deve ter vencido. Com os ossos brilhando de calor e esforço, Coriolanus e os companheiros de quarto saíram para a noitada. O guarda a serviço mandou que eles ficassem de cabeça erguida ao saírem da base. Acho que nós 5 podíamos encarar os mineiros, disse Poste, olhando em volta. No mano a mano, claro, disse Sorriso. Mas e se eles tivessem armas? Eles não podem ter armas aqui, podem? Perguntou Poste. Não legalmente, mas deve haver algumas escondidas por aí depois da guerra. Escondidas embaixo de tábuas de piso e em árvores. Quem tem dinheiro consegue qualquer coisa, disse Sorriso com um movimento sábio de cabeça. Coisa que nenhum deles tem, disse Sejanus. Sair da base a pé deixava Coriolanus tenso também, mas ele atribuiu isso à confusão de emoções que estava sentindo. Ele estava alternadamente animado, apavorado, arrogante e loucamente inseguro sobre ver Lucy Gray. Havia tantas coisas que ele queria dizer, tantas perguntas que queria fazer, que nem sabia por onde começar. Talvez com um daqueles beijos longos e lentos. Depois de uns 20 minutos, eles chegaram no prego. Já tinha sido um armazém de carvão em tempos melhores, mas a produção reduzida o tinha deixado abandonado. Devia pertencer a alguém da capital, ou mesmo à capital em si, mas não parecia haver nenhum tipo de supervisão e nem de manutenção. Junto às paredes, algumas barracas improvisadas exibiam artigos variados, a maioria de segunda mão. Dentre eles, Coriolanus viu de tudo, desde cotocos de velas a coelhos mortos, de sandálias trançadas caseiras a óculos sachados. Ele teve medo de, por causa do enforcamento, serem tratados com hostilidade, mas ninguém pareceu olhar para eles mais de uma vez, e boa parte da clientela tinha vindo da base. Sorriso, que tinha negociado e atuado no mercado clandestino onde ele morava, sacrificou estrategicamente um biscoito para virar amostra e o quebrou em vários pedaços para as pessoas que ele considerasse potenciais compradores experimentarem. A magia da Sra. Plint funcionou, e entre troca direta com os fabricantes de bebida caseira e dinheiro de outras partes interessadas, eles acabaram com uma garrafa de líquido transparente tão potente que o cheiro fez seus olhos lacrimejarem. Essa é das boas, garantiu Sorriso. Chamam de aguardente branca aqui, mas é um destilado básico caseiro. Cada um tomou um gole, gerando uma rodada de tosses e tapinhas nas costas, e guardaram o resto para o show. Ainda de posse de 6 bolas de pipoca, Coriolanus perguntou sobre ingressos, mas as pessoas fizeram sinal para eles entrarem. O pagamento é só depois, disse um homem. Melhor pegar logo um lugar se você quiser um bom. Acho que vai lotar. A garota voltou. Pegar um assento significava pegar uma caixa, bobina ou baldes de plástico em uma pilha no canto e levar até um local onde desse para ver o palco, que não passava de um amontoado de estrados de madeira em uma ponta do prego. Coriolanus preferiu um lugar junto à parede, na metade do ambiente. Na luz fraca, Lucy Gray tinha dificuldade de reparar nele, e era o que ele queria. Ele precisava de tempo para decidir como abordá-la. Ela teria ouvido falar que ele estava lá? Provavelmente não, pois quem teria contado? Na base, Coriolanus era só o cavalheiro, e as suas aventuras nos Jogos Vorazes nunca foram mencionadas. A noite chegou e alguém virou um interruptor.
acendendo diversas luzes penduradas por um cabo velho e várias extensões suspeitas. Coriolanus procurou a saída mais próxima na expectativa do incêndio inevitável. Com a estrutura antiga de madeira e o pó de carvão, uma fagulha poderia transformar o lugar num inferno, num piscar de olhos. O prego começou a lotar com a mistura de pacificadores e moradores locais, a maioria homens, mas também com uma boa quantidade de mulheres. Devia haver quase 200 pessoas reunidas, quando um garoto magrelo de uns 12 anos, com um chapéu decorado com penas coloridas, apareceu, montou um único microfone no palco e levou o fio até uma caixa preta na lateral. Ele arrastou uma caixa de madeira para trás do microfone e recuou para uma área bloqueada com um cobertor velho. Sua aparição gerou uma agitação na multidão, e as pessoas começaram a aplaudir ao mesmo tempo, de uma forma contagiante. Até Coriolanus se pegou batendo palmas. Vozes gritaram para o show começar, e quando parecia que jamais começaria, a lateral do cobertor foi puxada, e apareceu uma garotinha de vestido rosa rodado. Ela fez uma reverência. A plateia vibrou quando a garota começou a bater em um tambor pendurado numa tira no pescoço dela e a dançar até o microfone. Uhul, Madiavari! Gritou um pacificador perto de Coriolanus, e ele soube que essa era a prima que Lucy Gray tinha mencionado, a que conseguia lembrar todas as músicas que ouvia. Era uma alegação séria para uma coisinha tão jovem. Ela não podia ter mais de 8 ou 9 anos. Ela pulou na caixa atrás do microfone e assinou para a plateia. Oi, pessoal! Obrigada por virem hoje. A temperatura está boa para vocês? Disse ela com uma voz doce e aguda, e a plateia riu. Bom, estamos planejando esquentar as coisas um pouco mais. Meu nome é Maud Ivory e tenho o prazer de apresentar o bando! A multidão aplaudiu e ela se curvou até fazerem silêncio suficiente para que ela começasse as apresentações. No bandolim, Sam Amber. Um jovem alto e muito magro, de chapéu com uma pena, saiu de trás da cortina, dedilhando um instrumento parecido com um violão, mas com um corpo em formato de lágrima. Ele foi direto até Maud Ivory, sem olhar para a plateia hora nenhuma, os dedos percorrendo as cordas com facilidade. Em seguida, o garoto que montou o microfone apareceu com um violino. Esse é Clark Carmine na rabeca! Anunciou Maud Ivory, enquanto ele tocava pelo palco. E Barbie Azzurri no baixo! Carregando um instrumento que parecia uma versão gigantesca da rabeca, uma mulher magra de vestido xadrez azul até os tornozelos acenou timidamente para a plateia, quando se juntou aos outros. E agora, recém-chegada do compromisso na capital, a primeira e única, Lucy Gray Baird! Coriolanus prendeu o ar quando ela entrou no palco, o violão em uma das mãos, os babados do vestido verde-limão ondulado em volta do corpo, as feições acentuadas pela maquiagem. A plateia ficou de pé. Ela deu uma corridinha quando Sam Amber pegou a caixa de Maud Ivory e foi para o centro do palco, na frente do microfone. Oi, Distrito 12! Sentiram minha falta? Ela sorriu com um rugido que foi a resposta. Aposto que vocês esperavam nunca mais botar os olhos em mim, e a recíproca é verdadeira, mas voltei. Voltei mesmo. Encorajados pelos colegas, um pacificador se aproximou timidamente do palco e entregou a ela uma garrafa de aguardente branca pela metade. O que é isso? É para mim? Perguntou ela, pegando a garrafa. O pacificador fez um gesto indicando que era para o grupo todo. Ora, vocês sabem muito bem que parei de beber aos 12 anos. A plateia soltou uma grande gargalhada. O quê? Parei sim. Claro que não faz mal nenhum ter um pouco à mão para propósitos medicinais. Obrigada, é muita gentileza sua. Ela encarou a garrafa, como se considerando, e lançou um olhar de sabedoria para a plateia. Depois, deu um gole. Para limpar o gogó, disse ela com inocência, em reação aos gritos. Sabem, do jeito que vocês me tratam mal, não sei por que sempre volto. Mas eu volto. Me lembra aquela música antiga. Lucy Gray dedilhou o violão uma vez e olhou para o resto do bando, que estava reunido em um meio círculo fechado em volta do microfone. Muito bem, meus lindos passarinhos. 1, 2, 1, 2, 3 e... A música começou, forte e animada. Coriolanus sentiu o calcanhar batendo no ritmo, antes mesmo de Lucy Gray se inclinar para o microfone. Meu coração é burro, não sei por quê. O cupido não tem culpa.
Ele é um bebê. Você atira, pisa nele, executa, mas ele sempre volta rastejando. Meu coração pirou, perdeu a razão. Você é o mel que atrai abelha e zangão. Você ferroa, espreme, joga longe, mas ele sempre volta rastejando. Não devia ser irrelevante que você decidiu parti-lo. Como você pode ter partido o que guarda meu amor? Fez bem para o seu ego poder acabar com ele? Foi por isso que você destruiu o que guarda meu amor. Lucy Gray se afastou do microfone e permitiu que Clerk Carmine se aproximasse para fazer um trabalho complicado com os dedos tocando a rabeca, enfeitando a melodia, enquanto os outros faziam o fundo. Coriolanus não conseguiu tirar os olhos do rosto de Lucy Gray, iluminada de uma forma como ele nunca tinha visto. Ela é assim quando está feliz, pensou Coriolanus. Ela é linda. Linda de uma forma que todo mundo podia ver, e não só ele. E isso podia ser um problema. O ciúme atormentou seu coração. Mas, não. Ela era sua garota, não era? Ele se lembrou da música que ela cantou na entrevista, sobre o cara que partiu o coração dela, e examinou o bando em busca de um suspeito provável. Só havia T-Member do bandolim, mas não havia fagulhas no ar entre eles. Um dos moradores do distrito, então? A multidão aplaudiu Clerk Carmine e Lucy Gray voltou. Prendeu meu coração e não soltou. As pessoas riem de como você o tratou. Você amarra, rasga, despe, mas ele sempre volta rastejando. O coração pula como uma lebre. O sangue ainda corre e parece alegre. Você o esgota, tortura, estou louca, mas ele sempre volta rastejando. Você o queima, despreza, não devolve. Quebra, assa, não resolve. Esmaga, soca, mas que droga! Ele sempre volta rastejando. Depois dos aplausos e de muitos gritos, a plateia sossegou para ouvir mais um pouco. Como Coriolanus sabia por ter ajudado Lucy Gray a ensaiar na capital, o bando tinha um repertório amplo e variado, e também tocava canções instrumentais. Às vezes, alguns dos membros saíam, desapareciam atrás do cobertor e deixavam só um ou dois tocando no palco. T-Member se mostrou um ás do bandolim, animando a plateia com um dedilhado veloz, enquanto o rosto permanecia sem expressão e distante. Maud Ivory, a favorita do público, cantou uma música sombria e engraçada sobre a filha de um mineiro que se afogou e convidou a plateia a cantar o refrão, o que muitos fizeram surpreendentemente. Ou talvez não fosse tão surpreendente, considerando que a maioria estava bêbada agora. Oh querida, oh querida, oh querida Clementina, você se foi para sempre. Só lamento, Clementina. Algumas das músicas eram quase ininteligíveis, com palavras desconhecidas, que Coriolanus tinha dificuldade de entender, e ele se lembrou de Lucy Gray dizendo que eram de outra época. Durante essas, os 5 integrantes do bando pareciam se voltar para si mesmos, balançando os corpos e construindo harmonias complicadas com as vozes. Coriolanus não gostava. O som o incomodava. Ele ouviu pelo menos 3 músicas dessas até se dar conta de que lembravam os tordos. Felizmente, a maioria das músicas era mais atual e do gosto dele, e eles terminaram com uma que Coriolanus reconheceu da colheita. Não, senhor! Nada que você possa tirar de mim vale lamentar. Pode pegar, eu dou de graça. Não vai machucar. Nada que você possa tirar de mim merecia ser guardado. E a ironia não passou despercebida pela plateia. A capital tinha tentado tirar tudo de Lucy Gray, e fracassara totalmente. Quando os aplausos cessaram, ela assentiu para Maud Ivory. A garota correu para trás do cobertor e voltou carregando uma cesta cheia de laços coloridos. Muito obrigada, disse Lucy Gray. Vocês sabem como isso funciona. Nós não cobramos ingresso porque às vezes as pessoas famintas são as que mais precisam de música. Mas nós também temos fome. Portanto, se você gostaria de contribuir, Maud Ivory vai passar a cesta. Agradecemos desde já. Os 4 mais velhos do bando tocaram uma música suave, enquanto Maud Ivory andava pela multidão, recolhendo moedas na cesta. Coriolanus e seus colegas de quarto só tinham algumas moedas, o que não pareceu suficiente, apesar de Maud Ivory agradecer com uma reverência educada. Espere, disse Coriolanus. Você gosta de doces? Ele levantou uma aba do pacote de papel pardo com o que restava das bolas de pipoca,
para Maud dar uma olhada, e seus olhos se arregalaram de prazer. Coriolanus colocou todos na cesta, pois estavam mesmo separados para os ingressos. Se ele conhecia bem a Sra. Plint, haveria mais caixas a caminho. Maud Ivory deu uma pequena pirueta em agradecimento, passou rapidamente pelo resto da plateia e correu para o palco para puxar a saia de Lucy Gray e mostrar os doces na cesta. Coriolanus viu os lábios de Lucy Gray formarem um "Oh!" e perguntarem de onde tinham vindo. Ele sabia que aquele era o momento e se viu dando um passo para sair das sombras. Seu corpo estava formigando de expectativa quando Maud Ivory levantou a mão para apontar para ele. O que Lucy Gray faria? Ela admitiria que o conhecia? Ou o ignoraria? Será que o reconheceria, agora que estava vestido como um pacificador? O olhar dela seguiu o dedo de Maud Ivory até chegar nele. Uma expressão de confusão surgiu no rosto dela, depois de reconhecimento, e finalmente de alegria. Ela balançou a cabeça sem acreditar e riu. Tudo bem, pessoal. Essa talvez seja a melhor noite da minha vida. Obrigada a todos por terem vindo. Que tal mais uma música para finalizar? Pode ser que vocês tenham me ouvido cantar essa antes, mas o significado dela mudou para mim na capital. Acho que vocês vão entender o porquê. Coriolanus voltou para seu lugar, pois ela sabia onde o encontrar agora, para ouvir e saborear o reencontro dos dois, que estava a uma canção de distância. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela começou a cantar a música do zoológico. No fundo do vale, o vale ao luar, tarde da noite, o trem a apitar. O trem, ouço o trem apitar. Tarde da noite, ouço o trem apitar. Coriolanus sentiu o cotovelo cutucar suas costelas e viu Sejano sorrindo para ele. Era legal ter alguém que também entendia a importância da música. Alguém que sabia o que eles tinham passado. Construa uma mansão, elevada como um altar, para que eu veja meu amor passar. Vê-lo passar, amor, vê-lo passar. Para que eu veja meu amor passar. Sou eu. Coriolanus teve vontade de dizer às pessoas ao redor. Eu sou o amor dela. E salvei a vida dela. Escreva uma carta num papel especial, com selo e endereço da prisão da capital. Prisão da capital, amor. Prisão da capital. Com selo e endereço da prisão da capital. Ele deveria dizer oi primeiro? Ou dar logo um beijo? Rosas são vermelhas, violetas como o mar. Os pássaros sabem que sempre vou te amar. Um beijo. Definitivamente dar logo um beijo. Sabem que vou te amar. Sempre vou te amar. Os pássaros sabem que sempre vou te amar. Boa noite, pessoal. Espero vê-los na semana que vem. Até lá, continuem cantando suas músicas. Disse Lucy Gray, e o bando todo se curvou pela última vez. Enquanto a plateia aplaudia, ela sorriu para Coriolanus. Ele começou a andar na direção dela, contornando pessoas que estavam pegando as cadeiras improvisadas para colocá-las de volta no canto. Alguns pacificadores tinham se reunido em volta dela, e ela estava conversando com eles, mas Coriolanus viu os olhos de Lucy Gray se desviando na direção dele. Ele parou para dar tempo para ela se livrar das pessoas e para apreciar a visão dela, brilhando e apaixonada por ele. Os pacificadores davam boa noite e começavam a se retirar. Coriolanus ajeitou o cabelo e se aproximou. Eles estavam a uns 5 metros de distância, quando a agitação no prego, o som de vidro quebrando e de vozes protestando, fez com que ele virasse a cabeça. Um jovem de cabelo escuro, mais ou menos da idade dele, usando uma camiseta sem mangas e uma calça rasgada nos joelhos, estava abrindo caminho pela multidão cada vez mais minguada. Seu rosto brilhava de suor e os movimentos sugeriam que ele tinha ultrapassado o limite da bebida um tempo antes. Em um ombro havia um instrumento grande, com uma parte de teclado de piano de um lado. Atrás dele estava a filha do prefeito, Mayfair, tomando cuidado de não encostar em ninguém, a boca apertada de desdém. Coriolanus voltou a olhar para o palco, onde uma expressão fria e rígida tinha substituído a expressão ávida de Lucy Gray. Os outros membros da banda se reuniram em volta dela de forma protetora, a frivolidade da hora do show se transformando em uma mistura de raiva e tristeza. É ele, pensou Coriolanus, com certeza absoluta, o estômago se contraindo de forma desagradável. É o garoto que ela chamou de amor naquela música.